Boa noite. Boa noite a todos. Ah, que bom. Estão me ouvindo bem, né? Elias já vai entrar. Oi, Elias. E aí, tudo bem? Tudo bom e você? Na luta. Na luta, né? Imagino. Você não deve parar, né, Elias? É, mas eu tenho que parar, porque agora vai ter um processo de mudança aqui de casa, então eu tenho que parar porque senão ninguém aguenta, né? Mas, enfim, a pandemia foi meio que me expôs um pouco por conta do tema da temática chinesa, e aí desde então não parei mais, né? Mas vai ter que chegar um tema, uma hora que o descanso, vamos dizer assim, demanda descanso. Eu tive problema de Covid-19, então estou com problema de memória um pouco, por isso que tem um pouco de pausamento na minha fala, às vezes eu perco uma palavra ou outra, só para justificar aqui qualquer coisa que faltar aí durante qualquer palavra faltante, já estou dando a devida justificativa, mas obrigado pelo convite, né? E a gente está aí tô à sua disposição. Não, é quem agradece sou eu, Elias. Eu e todo mundo que está assistindo. Eu tenho certeza que está todo mundo agradecendo, porque a expectativa estava muito grande. Porque eu acho que eu fiz uma propaganda também muito boa. E eu agradeço muito aí o convite. Assim, tem muitas das pessoas que eu comentei que eu ia fazer uma live com você e as pessoas não conheciam. Eu falei, como você não conhece? Na verdade, até deixa eu fazer uma introdução rápida, né? Eu conheci você através do Pepe, porque eu comecei a assistir o Pepe, e quando eu comecei a assistir o Pepe, eu comecei a ver algumas lives com você, e eu falei, pô, peraí, aí tem, né? Aí agora, recentemente, comecei a assistir o Conexão Xangai, que inclusive é um programa que vocês têm todo domingo, né? Às Sim. 18 horas, e que eu estou acompanhando também, acho super interessante. E gostei muito desses assuntos que você tem falado, e aí por isso surgiu a oportunidade dessa live, né? Então, para quem não conhece, o Elias é um professor universitário, e aí eu queria, Elias, que você se apresentasse, porque eu, qualquer coisa que eu falar aqui, eu vou estar, posso estar omitindo, ou exagerando, enfim, não importa, mas aí eu queria que você falasse um pouquinho, por favor. Primeiro, boa noite. Eu agradeço muito o convite, a honra de te conhecer, não pessoalmente, mas de certa forma te vendo, né? Não te vendo pessoalmente. Muito honrado por isso. O meu nome é Elias Jabur, como todo mundo sabe que está aqui acompanhando. Eu sou geógrafo de formação. Eu fiz mestrado e doutorado na área de geografia humana e mais especificamente na área de geografia econômica. E desde a minha iniciação das minhas pesquisas de iniciação científica, eu tenho me dedicado a compreender o que acontece na China. Porque o que acontece na China, em certa medida, me traria resposta para a grande questão que eu levantei quando comecei a pensar em pesquisar, em virar um pesquisador, que é se o socialismo pode ser uma experiência plausível do ponto de vista econômico, se não é um sonho somente, uma utopia, e sim se é algo realizável na prática e tal, nessa coisa toda. Então a China acabou que se transformando na minha unidade de análise desde então. Isso, estou falando 1994, 95, está em 2021, né? Então eu tenho praticamente 25 anos de estudos ininterruptos sobre a China. Então já foram 5 livros, esse ano sai mais 2 livros, eu tenho cerca de 60, 70 títulos de artigos sobre a China que eu assinei, seja artigos acadêmicos ou artigos de opinião em jornais de grande circulação. Enfim, eu tenho uma história em torno da China. E, e mais recentemente, a pandemia acabou que, como a China virou uma febre, todo mundo querendo saber o que é a China, essa coisa toda, acabou que meu nome se evidenciando, em certa medida, por conta
das explicações que eu tenho aquele fenômeno, são explicações que fogem um pouco da caixinha convencional, tanto de esquerda quanto de direita em relação à China, né? Então, eu me considero uma figura assim que eu tenho uma visão própria sobre aquele fenômeno e que eu tenho a honra de compartilhar contigo aqui. Muito obrigada. Elias, eu queria que você falasse um pouquinho, por gentileza, das novas rotas da seda. Vou te explicar por quê. Eu gosto muito desse tema como projeto chinês, apesar da gente saber, né, que tem os problemas ao lado negativo, que a gente até sabe que existe. Mas por quê? Porque eu fico sonhando com aquele monte de obra, né? Pela minha formação como engenheira civil, eu fico assim, delirando. Aí eu queria que você falasse um pouquinho o que que são as novas rotas da seda, como é que você vê isso? Então, uma das características da China nos últimos 15 anos, mas vamos falar assim, 15 anos, é que ela condicionou a sua economia em função da ligação, da interligação do seu próprio território, ou seja, a formação das condições materiais para unificar o seu território econômico. Essa formação de condições, basicamente, é a formação de grandes empresas ou conglomerados empresariais capazes de consumir bens públicos, não é, voltados à unificação territorial do país. Isso significa o quê? Significa empresas voltadas à construção de ferrovias, rodovias, aeroportos, hidrovias, ou seja, a China foi se transformando por conta das suas próprias necessidades de uma economia continental como aquela, em uma grande especialista em construção de grandes infraestruturas. Em certa medida, a China construiu tanta capacidade produtiva nesse aspecto que ela foi se condicionando a se transformar em uma grande exportadora de grandes bens públicos, né? Então, a China hoje, por exemplo, além dela necessitar de matérias-primas que vêm aqui da periferia, alimentos, petróleo, etc., ela também ela criou condições, né, para a exportação de grandes obras. Então, a China hoje exporta ferrovias, exporta hidrovias, exporta aeroportos, exporta estradas, exporta hospitais, exporta serviços públicos, né? O que significa, do ponto de vista mais estratégico, que ao se constituir em uma grande máquina de produzir, né, a China também criou condições para oferecer ao mundo uma globalização ao seu estilo. Porque a globalização que nós temos, assim, conhecemos, é essa globalização neoliberal capitaneada pelos Estados Unidos, que é uma globalização que não entregou para a periferia do capitalismo o que prometeu, que era desenvolvimento, que é crescimento econômico, caso nós fizéssemos isso e aquilo, ou seja, privatizássemos, desregulamentássemos as leis de mercado de trabalho, abrisse a economia para os fluxos externos de capitais, ou seja, nada disso trouxe desenvolvimento. Muito pelo contrário, trouxe mais crises financeiras, mais instabilidades, enquanto que a China oferece ao mundo uma globalização muito baseada nesses grandes empreendimentos cujo pano de fundo, cujo background é o quê? Uma nova rota da seda, ou seja, uma nova viabilização de ligações comerciais entre os 5 continentes. É basicamente isso, né? E sendo assim, a América acaba, de alguma forma, ficando fora, né, desse eixo comercial, né, Europa, Ásia e China, né? E isso é um grande problema hoje, né, nessa crise Estados Unidos-China, né? Eu imagino que isso está afetando bastante a relação, né? Eu não sei porque o que acontece. A América Latina, em certa medida, alguns países já assinaram os termos de compromisso para a entrada na nova Rota da Seda, para se beneficiar, entre aspas, dessas obras que a China está exportando. Eu dou sempre o exemplo, no caso da América Latina, da Argentina, né, que agora fechou um grande acordo envolvendo algo de 30 bilhões de dólares para investimentos em ferrovias de alta velocidade, inclusive uma ferrovia ligando a Argentina ao Chile via trem, né?
E eu me nego, Zé, vou ser bem honesto, a entrar nessa discussão de que a China está aqui para fazer extrativismo mineral, extrativismo é, de matéria-prima. Eu acho que existe um alcance estratégico dessas obras que muitas vezes, como nós somos educados, até uma visão muito intuitiva dos processos, nós fazemos uma relação direta. Ó, eles querem isso, nós temos isso, então eles vêm aqui, compram e levam, né? E em troca nós compramos produtos industrializados a partir das matérias-primas que nós exportamos. Eu acho que as relações entre América Latina e China, e Brasil e China, elas devem ter um outro patamar de observação, eu acho. Primeiro que essa questão que envolve nós nos tornarmos dependentes do mercado chinês para soja e ferro, não foi uma condição que a China nos ofereceu. Foi uma opção nossa também. Né? Ou seja, porque nós fizemos, por exemplo, tudo o que pediram para nós fazermos durante 20, 30 anos, ou seja, alta taxa de juros, câmbio valorizado, desindustrializamos o país. E quando você tem um país como a China, por exemplo, daquele tamanho, daquela voracidade de necessidade de consumir muito, não é? Você entrando com soja e ferro, você vai entrar muito mal nessa história, não é? Sendo que nós poderíamos aproveitar essa relação estratégica com a China para o quê? Para trocar, como eu sempre digo, trocar petróleo por ferrovia, como o Irã está fazendo agora. O Irã fez um acordo com a China de 10 ou 20 anos, algo desse tipo, trocando petróleo, ou seja, o Irã vai oferecer petróleo à China em troca do quê? Em troca de ferrovias, em troca da ligação do Irã, não é um país pequeno, né? Da interconexão do Irã via trens de alta velocidade, que a China vai instalar, cadeias produtivas, ou seja, a China vai fazer parte do esforço de reindustrializar o Irã em meio às maiores sanções econômicas que o Irã está sofrendo, e também a construção do metrô de Teherã. Né? Então está aí um exemplo de um paradigma, vamos dizer assim, de relação entre dois países, que a América Latina deveria estar olhando para isso. E não observar a relação nossa com a China a partir de critérios de curto prazo. Olha, os chineses vão resolver o nosso problema de comércio, de balanço de pagamento de curto prazo. Então isso é ótimo. Eu sou contra isso. Eu acho que nós temos que observar a China no longo prazo, de forma estratégica, vendo aquilo como uma oportunidade de nós nos recolocarmos na chamada divisão internacional do trabalho, ou seja, tem outros olhos, a não ser esses que estão aí postos na América Latina e no Brasil. A Argentina, eu acho que é uma exceção, né, que consegue observar além do horizonte essa relação com a China, né? Elias, isso tem a ver com a economia do projetamento que você comenta sempre? Essa questão da economia do projetamento é o seguinte, já faz alguns anos que eu tenho tentado buscar resposta para alguns fenômenos que a China tem ocorrido na China. Então, vou dar um exemplo aqui para você. Em 2009, a China anuncia um pacote fiscal. Um pacote fiscal é pegar juntar uma puta de uma grana, vamos dizer assim, sob forma de créditos, incentivos governamentais para grandes obras, grandes empreendimentos. Então, a China lança um pacote fiscal em 2009 de 680 bilhões de dólares. E esse pacote fiscal foi executado por 96 grandes empresas conglomeradas estatais. Então, você imagina 96 empresas do porte da Petrobras intervindo diretamente na economia, fazendo grandes obras. Então, imagine um caso brasileiro ter 96 empresas do porte da Petrobras com a tarefa de executar um pacote de 680 bilhões de dólares de investimentos produtivos. Tá? Então, eu observei isso na China. E eu acho que a velocidade com que os chineses estavam, vamos dizer assim, me permita fazer uma viagem aqui intelectual, uma abstração, a velocidade com a qual os chineses estavam intervindo sobre o seu território estava evidenciando novas regularidades econômicas que as teorias que nós aprendemos nos cursos de economia em geral, né, não estavam mais dando conta. Né? Então, por exemplo, os chineses eles ampliaram, sob o meu ponto de vista particular, a capacidade de domínio do ser humano sobre a natureza. Isso ocorre quando os chineses, eles, a partir de 2006, investem pesadamente em tecnologia de fronteira, como 5G, Big Data, em inteligência artificial, e eles aplicam essas novas plataformas para planificar a economia.
né? Então, isso amplia a capacidade de planificação da economia. Então, quando se inauguram novas formas de planificação econômica, também devem se inaugurar ou se buscar entender as novas regularidades econômicas que passam a surgir através disso. Porque as teorias que nós estudamos nos cursos de economia dão conta de fenômenos que vão até certo ponto. Depois disso, não dá mais conta. Então, a China, depois disso, né? Ou seja, a China está inaugurando novas regularidades que demandam a nossa percepção, entrar dentro delas e captá-las melhor. Então, exemplo aqui concreto e objetivo. Não é? Uma economia que tem grandes empresas estatais localizadas nos seus núcleos, nos seus pontos mais estratégicos, ao mesmo tempo que tem 30 bancos estatais com o mesmo princípio do BNDES para financiar o longo prazo. É uma economia, né, que pode se pautar não pelo curto prazo, sim grandes projetos. Até nenhuma novidade. Mas não é somente isso. Aqui no Ocidente, nós temos um problema muito sério na Europa, em geral, né? Que é algo chamado a incerteza do empresário privado. Ou seja, se o empresário privado ele não tiver com certeza de investir, tá, não investe, a economia desaba. Na China, eles superam essa incerteza. Por quê? Porque lá a decisão de investimento não é uma decisão privada, é uma decisão estatal. O empresário privado na China depende das induções que o setor estatal da economia lança. E não o contrário, como é no Ocidente. Então, a China consegue superar o que nós chamamos de certeza keynesiana. Uma outra regularidade, por exemplo, que nós acabamos descobrindo. A troca de novas tecnologias por tecnologias novas pelas grandes empresas, elas têm um custo social muito grande, ou seja, que é a chamada destruição criativa. Então, vai se trocando trabalho morto, vivo, ou seja, pessoas que estão ali trabalhando no dia a dia por máquinas, né? Isso é um processo chamado de destruição criativa. E isso tende a gerar desemprego estrutural. Então, os chineses, e quem faz isso no capitalismo são as empresas privadas. Os chineses trocaram, por exemplo, o empresário privado, que seria a figura ocupada em fazer esse processo de inovação e também de destruição criativa, por 2 milhões de pessoas que operam, que são técnicos, engenheiros de projeto, economistas de projetos, que operam esse processo. De forma que o país que, ao mesmo tempo, consiga alcançar a fronteira tecnológica e disputar com os países capitalistas centrais a fronteira da tecnologia, não é? Ele também consegue gerar 11 milhões de empregos urbanos ao ano, conforme o próximo plano quinquenal, e nos últimos 10, 13 milhões de empregos urbanos por ano. Isso é uma máquina de planificar a economia. É uma máquina tão sofisticada de planificação que foge do alcance do analista menos atento, não é? Então, quando eu olho para um projeto, economia de projetamento, né, a grande questão. Quando eu olho para um projeto de uma ponte, de uma ferrovia, ou de uma ponte, sei lá, de um viaduto, Oi? O metrô nas grandes cidades, né? O metrô, o que eu estou observando? Eu não observo a operação contábil em si. Eu estou observando aquele projeto como encarnação de algo muito mais profundo, que é a transformação da razão em instrumento de governo. Ou seja, aí a pessoa me pergunta, Elias, o que é socialismo? Para mim, socialismo é algo historicamente construído. Tá? Então, o historicamente construído até aqui, e que se apresenta ao mundo como contraparte do capitalismo, que é o irracional, que é o especulativo, que é isso que nós vivemos no Ocidente, é a transformação da razão em instrumentos de governo por parte de um país comandado por um partido comunista. Né? Eu acho que essa é a grande novidade do momento. E também se expressa na escolha que eles fizeram durante a pandemia, porque aqui no Brasil tem essa polêmica, né? Entre escolhe a vida ou escolhe a economia, que é essa falsa polêmica do Bolsonaro, né? Os chineses fizeram uma escolha muito clara pela vida, né? Ou seja, eles pararam o país por 3, 4 meses para salvar vidas, porque esse sim seria o principal instrumento para salvar a economia. Então, o projetamento entra nessa história da pandemia também com essa capacidade muito grande de intervir na realidade de uma forma muito rápida, né? Em questão de dias, eles construíram 3 hospitais em 10 dias de 1.000 leitos.
Então, acho que são essas novidades que vão aparecendo no horizonte, que acabam que recheando o que eu chamo, essa caixa vazia que eu chamo de nova economia do projetamento, né? Que é uma inspiração, que é inspirada no livro do professor Inácio Rangel, da década de 50, e que me ajuda muito nesse livro, né? Que é um livro, inclusive, você que é engenheiro, é um livro que ele fez para engenheiros, né? E eu só fui perceber depois, eu li esse livro 9 vezes, né? Porque é um livro muito difícil, é um livro para engenheiros, de microeconomia para engenheiros. Que o Rangel estava escrevendo para os engenheiros como deveria funcionar uma economia socialista desenvolvida. Não é? Em nenhum momento ele fala em socialismo, capitalismo, é um livro técnico, basicamente técnico, assim, do começo ao fim. Mas somente após muitas leituras que eu percebi que a intuição dele ali era mostrar, olha, o socialismo, o mundo que vocês têm que construir, seus engenheiros, é esse aqui, ó, entendeu? Por quê? Porque ele está olhando para o projeto Sputnik na União Soviética, né? Oi, Elias. Oi, tô aqui. Deu uma travadinha. Eu travei até. Parou onde? Parou quando você falou que ele se baseou no projeto Sputnik. Então, ele tá falando para os engenheiros, ó, engenheiros, o admirável mundo novo vai acontecer a partir dessa prática que se transforma nessa teoria que eu estou apresentando a vocês. E, basicamente, o que ele mostra nesse livro é o projeto Sputnik. Ou seja, quais são as regularidades econômicas que aquele projeto estava mostrando à sociedade. Né? Então, o Rangel escreve esse livro de economia para engenheiros, né? E que, para mim, coloca o Rangel, naquela época, 1959, como certamente um dos maiores economistas do mundo naquela época. Né? É talvez o livro mais importante dele, segundo ele mesmo, mas o menos lido, inclusive, por exemplo. Né? Mas é interessante que, em certa medida, nós estamos tentando fazer justiça com um grande intelectual que o Brasil criou no século passado, que foi Inácio Rangel. Ou seja, uma forma de homenagear o mestre, esse grande brasileiro, tentar construir um novo corpo conceitual e categorial para entender uma realidade como a China, batizando com uma teoria que ele criou, né? Que é a teoria do projetamento, né? É fantástico. Sabe que tem uma coisa, Elias, que eu observei, assim, todas as lives que eu assisti, tudo que você fala, que você tem, apesar de você estar falando de China, falando de uma geopolítica, de uma geoeconomia internacional e se referindo muito ao Brasil, mas você tem um amor ao Brasil. Você quer que o Brasil dê certo. Várias vezes eu percebo isso na sua fala. Eu não sei se eu estou sendo... assim, não exagerada, assim, eu vejo isso e eu acho isso muito legal, por isso que eu gostei muito e fiz questão até da gente fazer essa live para mostrar, porque assim, não é ficar falando, aqui não é isso, aqui tá ruim, aqui. Claro, a gente sabe tudo que tá ruim, mas o potencial que esse país tem, é isso que eu quero dizer. Entendeu? O potencial que o Brasil tem em matéria de recursos naturais, em matéria de mão de obra. A gente tem muita gente boa, né? E tem muita capacidade. E esse futuro, juntando com essa economia do projetamento que você tem comentado, foi o que realmente me chamou muito a atenção, né? E aí, bom, de tudo que a gente comentou, que eu queria te perguntar? Você acha que assim, você acha que do jeito que as coisas estão indo, em relação ao que a Argentina está fazendo agora, que a gente está acompanhando, você acha que o Brasil tem ainda, num curto prazo, alguma chance de melhorar essa relação Brasil-China? Nós temos uma sorte em relação. Primeiro, só deixa eu deixar o esclarecimento, né, que tudo que eu faço é pensando no Brasil. Tá? Tudo que eu faço, assim, até o filho que eu fiz, sabe, meu filho, assim, porque o meu pai, eu sempre falo essa história, né, que meu pai é um libanês que veio ao Brasil, né, e ele tinha um amor, ele ouviu o hino nacional brasileiro e chorava, né,
E ele me transmitiu esse amor ao Brasil, assim, como foi uma das heranças que eu tenho dele, é ser corintiano, né? Que ele chega ao Brasil em 54, né? No ano em que o Corinthians foi campeão do quarto centenário, né? Que foi um título muito marcante da história do Corinthians, né? E ele me passa essa coisa do Brasil, né? Então eu cultivo a partir dele um amor pelo Brasil muito grande. E não é um amor ufanista, não é um amor abusivo, sabe? É um amor que é crítico, que é um amor que dói, evidente, porque a gente sofre com a situação no Brasil, né? Mas é um amor que me leva a não ter ódio do meu passado, por exemplo, e sim olhar, observar criticamente o nosso passado para que construamos um futuro melhor, né? E eu estava esses dias, por exemplo, assistindo uma apresentação do professor Bernal, que é um professor americano, que talvez seja a maior figura que a figura que mais entende de China no mundo seja ele, né? E ele, a partir de pontos de vista diferentes do meu, de pontos de partida diferentes do meu, então chegando à mesma conclusão que a minha, de que a China existe um novo sistema econômico e tal, né? Aí no grupo que eu tenho com o André Roncalha, com o Wallace Moreira e com o Paulo Gala, isso, né? Aí o André Roncalha falou isso, só que eu falei assim, ó, nós temos uma teoria para entender a China, que o projetamento, ele não tem, né? Ele falou, isso é o quê? Isso é uma das demonstrações de que eu não tenho, e as pessoas com as quais eu ando também, não tem complexo vira-lata, ou seja, não é porque o americano não tem algo que nós já temos, ou seja, para mim isso para mim é algo que me dá orgulho de ser brasileiro também. Eu sou brasileiro e estou conseguindo criar um conceito, um corpo conceitual e categorial para entender algo que eles ainda não entendem. Ou seja, eu acho que isso é parte da construção de uma visão da China a partir de uma teoria brasileira, vamos dizer assim. Né? Eu não acho isso pouca coisa. Com relação à relação Brasil-China, nós temos sorte que os chineses nos veem no longo prazo. Então, para eles, o Bolsonaro é um agente, é uma figura que aparece, morre, vai aparecer em outro lugar dele. Assim como foi a ocupação mongol na China, uma ocupação que durou 600 anos, e que os chineses na época diziam que não, eles vão embora logo, daqui uns 500 anos eles vão embora e tal. Ou seja, eles têm uma visão de tempo histórico diferente da nossa. Então, essa é a nossa sorte. Então, eu acredito que talvez um governo progressista que venha a ser eleito em 2022, caso haja eleição e caso haja a possibilidade de tomar posse, eu acho que pode mudar os termos das relações entre nós e eles, vamos dizer assim, né? Eu tenho esperança, eu nunca jogo contra o Brasil, né? Eu acho que mesmo acontecer o que está acontecendo, nós temos, a história demonstra que o Brasil tem uma resiliência muito grande, né? E é nessa resiliência que eu aposto, evidentemente, né? Ah, excelente, excelente. Muito bom ouvir tudo isso, viu, Elias? É realmente. Elias, fala um pouquinho dos seus livros e do curso. Então, vamos lá. O meu primeiro livro que eu escrevi sobre a China é basicamente uma adaptação da minha dissertação de mestrado, que foi justamente sobre os investimentos chineses em infraestruturas em energia e transportes como resposta à crise asiática de 97. Então, a China ela troca, vamos dizer assim, a demanda externa pela criação de uma demanda interna, ou seja, e a forma como ela faz isso é a ampliação de investimentos em infraestrutura, energia e transportes. Então, eu estudei basicamente isso no mestrado, né? E investimentos em ferrovia, rodovia, metrô, essa coisa toda que a China começa a China, esse tipo de investimento passa a bombar na China no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Então, esse é o primeiro livro, né? O segundo é uma compilação de textos meus de 2000 eu estou ficando velho, viu? Mas nem tanto. Em 2006, uns amigos do Departamento de Geociências da Universidade Federal de Santa Catarina pegou 7 ou 8 artigos meus sobre a China na época, vamos dizer assim, e transformou num livro, né? Que é a China, Desenvolvimento e Socialismo de Mercado. Um pequeno livro de 100 e poucas páginas que acabou tendo, em Santa Catarina, teve muita repercussão, né? Porque, em grande medida, o que acontece? Naquela época, anos 2000, tinha muita pouca coisa sobre a China, né?
Eu praticamente, eu com mais algumas pessoas, tipo a Isabela Nogueira, que é professora da FRJ, a própria Cláudia Trevisan, que é uma jornalista famosa, que foi correspondente da China, nós meio que reinauguramos uma recente sinologia brasileira, vamos dizer assim. Mesmo sem saber disso, porque antes de nós, muitas poucas pessoas haviam escrito sobre a China, e somente depois de nós que a China virou uma febre no Brasil, né? E mesmo assim, não acho que exista ainda uma sinologia, vamos dizer assim, propriamente dita no Brasil. O terceiro livro, que é o que eu acho que é o melhor de todos, que é a minha tese de doutorado ampliada, né? E que é onde eu faço a relação entre projeto nacional, desenvolvimento e socialismo de mercado, que é um livro puramente teórico, é um livro que metade dele é pura teoria, ou seja, que eu já começo a tentar construir uma teoria do que eu acho que é socialismo nesse livro, não é? E a segunda parte mais empírica para ver se o que eu estava dizendo ali tinha alguma relação com a realidade. Eu acho que o melhor livro que eu acabei escrevendo foi esse, é o mais acabado, vamos dizer assim. Mas esse é 2012, já fazem 9 anos isso já. De lá para cá, muita coisa evoluiu. Em 2019, até porque eu também tive que me concentrar para um concurso que eu prestei em 2014, eu trabalhava na Câmara e no Senado naquela época, então também não tinha muito tempo para ir a fundo em certas questões, mas em 2019, por conta dos 70 anos da Revolução Chinesa, eu combinei com os amigos da editora Anitta Garibaldi de lançar um livro em que artigos meus escritos no período mais recente fossem compilados em um livro em homenagem à Revolução Chinesa, pela editora Anitta Garibaldi. O que acontece é que veio a pandemia em março, mais ou menos, o livro foi lançado em dezembro, o meu filho nasce em novembro, eu estava na Itália, em dezembro é lançado o livro, em março vem a pandemia. O livro explodiu de venda, porque eu comecei a fazer muita live, e eu lancei o curso Milagre da China com o Paulo Gala, que é um curso que ainda está aberto a inscrição ainda, eu acho, o Paulo deve saber disso melhor que eu, mas acho que é possível fazer esse curso ainda. E nem eu sabia disso, que ia ter tanta repercussão, tanto o curso quanto o livro. Então decidiu-se lançar uma segunda edição, revista ampliada, com artigos sobre a nova economia de projetamento e também sobre a reação chinesa à pandemia, que também já vendeu tudo, ou seja, está numa segunda reimpressão desse livro. Agora eu vou lançar um livro esse ano pela editora Boitempo, que é um livro que eu escrevi junto com o economista italiano Alberto Gabrielli, em que nós, aí sim, fazemos uma análise teórica profunda do que é socialismo. Nós basicamente, reescrevemos alguns conceitos marxistas, como modo de produção, formação econômica social, a lei do valor, e nós reescrevemos esses conceitos marxistas à luz do desenvolvimento do capitalismo e do socialismo do século XX e século XXI. E analisamos o caso chinês. Né? E o último capítulo do livro é sobre a nova economia do projetamento. Uma variação desse livro, ou seja, porque não é a mesma coisa, porque já mudamos muita coisa, que a Boitempo está editando, vai sair no livro que a Routledge, que é a maior editora do mundo na área de ciências humanas e sociais, vai publicar, que é meu e do Alberto Gabriel, também com a mesma ideia. Ou seja, esse ano também marca, de certa forma, nos últimos 2 anos, e esse ano marca, de certa forma, uma certa internacionalização do meu nome como uma figura que estuda China, socialismo e tal. Enfim, é isso que eu tenho a dizer sobre os livros, né? Eu sou mais tímido do que você imagina, viu? Você pode perceber que eu não sou tão... Não, Elias, fica tranquilo. Fora o Pepe que quer te colocar lá fora, né? Não, o Pepe Escobar, ele é uma química que rolou entre nós dois, assim, tem um carinho muito grande por ele, assim, foi um encontro, como diz aqui, deu um match, né? E ele tem me cobrado muito isso, por exemplo, mandou mensagem ontem para mim, me perguntando coisas e tal, sempre com essa ideia de fundo de entre aspas, internacionalizar meu nome, né? Evidente que eu não sou hipócrita, tenho vaidade, todo mundo tem isso, é normal do ser humano, né? E estamos tentando montar uma estratégia para que isso seja feito de forma vamos dizer assim, serena, consciente, tranquila, porque é quase que o custo natural dos acontecimentos, né? Agora, tem a barreira, por exemplo, de ser brasileiro, e o mundo tem esse preconceito, ou seja, as pessoas levam muito a sério que se escreve no Atlântico Norte, não aqui na América do Sul, ou seja, não é fácil, mas
é como o Hegel diz, né? A verdade ela sempre aparece. Se não for verdade, é porque não era para aparecer, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Parabéns, Elias. Eu fico muito orgulhosa aqui dessa live. E deixa eu te perguntar uma outra coisa com muita curiosidade, porque você fez a geografia na USP. E é dentro, e também tem uma parte que é dentro da filosofia ciências sociais, não é? Na Faculdade Não, de Filosofia. Não, sabe por que eu estou te perguntando isso? Porque você deve ter conhecido o professor Fernando de Albuquerque Mourão. não. Ah, Não então, conheci, já ouvi falar, mas não conhecia. Que é a geografia que acontece. Em 1935 é formada a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, na USP. E na década de 50 surge o curso de Geografia e História na USP. Depois separa. E o caso da geografia tinha polêmica se é para a geociência, para a geologia, mesmo departamento, ou ficar na então já Faculdade de Filosofia, Ciências Humanas, Filosofia, Letras e Ciências Humanas. isso. Então a geografia é uma faculdade dentro daquele complexo, que é geografia, história, ciências sociais, filosofia e letras, né? A geografia é uma faculdade ali dentro. Não, então, eu perguntei porque ele é um fundador daquele departamento africano que tem, eu não lembro, tem uma sigla. E esse professor Fernando, eu era muito amiga dele. Ele era um influenciador junto com Agostinho Neto em Angola, e eu estive com ele em Angola algumas vezes. E, então foi muito interessante. Por isso que, como eu vi no seu currículo que tem a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, eu perguntei, por isso curiosidade apenas, né? E Não, mas falar em Agostinho Neto, eu sou muito fã dele. Sabe que ele era enfermeiro, né? Sabia disso, né? sei. Eu já estive em Angola algumas vezes, né? A trabalho e com o professor Fernando, que era assim, ele dava palestra e também trabalhava em algumas universidades. Ele ajudou o Agostinho Neto a fazer, na época, a independência. Ele foi colega do Agostinho Neto com 17 anos em Coimbra, para você ter ideia. Ele faleceu faz uns 3 anos, ele já tinha uns 83 Interessante. anos, é. Muito interessante. Ele tem uma biografia muito interessante, tem vários livros publicados. Ele mandou a biblioteca, a família mandou a biblioteca dele inteirinha para uma universidade em Luanda, recentemente. Sim, Uma pena, porque a gente queria que a biblioteca dele ficasse aqui. Eu conheci, inclusive, ele tinha ali um sítio em Vargem Grande, perto de Cotia. Mas acabou que a biblioteca inteira foi para Luanda e ainda tem livros fantásticos, Elias, é uma coisa assim maluca, sabe? Mas enfim, isso são só curiosidades aqui, porque eu estava vendo, né? Bom, Elias, eu acho que a gente está caminhando para o fim. Eu queria que você fizesse aí algumas considerações e, assim, eu estou muito feliz. Eu tenho certeza que o pessoal que está assistindo também tá. E quem vai assistir depois, porque muita gente acaba que não consegue assistir na hora, né? Mas eu queria, a sim. ideia era essa, assim, fazer uma apresentação desses conceitos de uma forma mais assim, tranquila, assim, não diria básico, mas de uma forma mais resumida, né, vamos dizer assim. E eu Eu queria que você fizesse aí uma consideração final. Eu estou muito feliz de estar aqui, assim, pode parecer que não, porque sexta-feira à noite a gente tá um pouco cansado e eu vim de uma banca de doutorado agora de tarde, né? Mas eu estou muito feliz por estar aqui, assim, eu tenho um hábito, assim, de aceitar os convites, assim, e me dar o meu melhor nas entrevistas, para o que sou chamado, até porque eu devo muito respeito a quem me chama e quem está me assistindo, então eu fico super feliz. E o próprio nome do negócio é interessante, entrevistas inteligentes, ou seja, isso quer dizer que a parte do pressuposto de que eu sou um cara inteligente, ou seja, isso é interessante porque eu sei que eu sou inteligente para umas coisas e burro para outras, né? Porque a vida é sempre assim, né? Sem É dúvida. uma dialética constante. Mas eu estou super feliz, assim, eu quero voltar aqui quando eu já tô, como eu sempre faço, eu estou aqui Ah, será? me auto convidando para voltar aqui, né? Será? E a hora que quiser, estou à disposição. Fico muito feliz com o seu carinho, porque eu tenho eu sempre falo para minha companheira, aliás, eu repito para ela o tempo inteiro isso, né? De que a inteligência humana ela me encanta, né? Eu sou muito sensível à inteligência humana.
Então, quando nós encontramos pessoas inteligentes, nós nos sentimos sensibilizados por elas, né? Então, eu encontrei uma pessoa inteligente que é você, e eu me sinto sensibilizado por fato de estar falando com essa pessoa, trocando ideia e tal. E quem sabe na próxima nós aprofundemos aqui a nossa conversa, né? Obrigado pela chance, viu? Exatamente isso. Da próxima vez a gente aprofunda. Elias, super obrigada. Um bom final de semana para você, para todos que estão assistindo. E até a próxima. Valeu, até mais. Até amanhã na Conexão Xangai, né? Domingo. Não, é domingo. Domingo às 18 horas. Isso, 18 horas. Perfeito. Um beijo no seu coração, valeu. Obrigada, Elias. Tchau.